nosso programa hoje, Um Fato, Duas Visões, um programa que é patrocinado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e a Faculdade de Educação, tendo como apresentadora a mim, Márcia Batista, do curso de Psicologia, e a professora Neide Noffs, do curso de Educação. Nosso convidado de hoje é a professora Rita Rosa, recentemente doutorada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e que vem nos falar sobre infertilidade, fertilização in vitro, tudo que ela esteve pesquisando nesses últimos anos. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Então, Rosa, a gente queria primeiro saber um pouco como é que você chegou nesse tema. Certa vez, eu fui na época, o meu mestrado, já inicio o meu trabalho nessa área no mestrado. Eu compartilhei uma sala de atendimento médico onde haviam ali casais e eu percebi que havia alguma coisa ali, um não dito, que me chamou a atenção. E eu estava em tratamento médico, né? Mas era uma sala compartilhada e haviam médicos ali que tratavam de fertilização, casais com dificuldade para engravidar. E aí um dia eu falei, nossa, tem um impacto aqui, tem uma dor que está no ar e eu queria entender aqueles olhares. Eu acho que foi isso, foi na busca de entender o que acontecia ali com aquelas pessoas, um peso que claramente eu percebi o impacto, mas que não estava verbalizado, não estava expresso. E aí eu comecei a investigar o tema, foi exatamente ali. A gente tem, assim, milhões de programas e de propaganda, uma série de visões da facilidade que é hoje você querer engravidar, como é fácil você poder fazer uma fertilização in vitro. Parece que assim, né? Você tem uma dificuldade, você vai lá, você resolve. Queria que você contasse um pouco qual é a sua visão disso, depois de tanto trabalho e tanto estudo. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem a medicina reprodutiva avançou muito, a gente dispõe um amplo quadro de técnicas que vão auxiliar, assim como a medicina, de modo geral, avançou muito. Mas as coisas não são bem assim. Tem, né, o nascimento, a gestação, a geração de uma criança, ela é complexa, é uma coisa muito complexa. Então, sem dúvida, cada caso é um caso, tem um fator emocional implicado nessa decisão, nesse tratamento, mas não dá para vender essas facilidades todas, né? Existe um percentual de possibilidade de chance, dependendo do que está dificultando aquele casal a conseguir, né, essa gestação tão aguardada, tão ansiada, né? Tem uma questão cultural aí, Márcia. Eu acho que o que prepondera aí é essa inserção cultural mesmo, onde é esperado que as pessoas tenham filhos. E hoje em dia as pessoas, elas têm mais liberdade, elas podem escolher não ter filhos, elas podem postergar a maternidade, né? Eu acho que muitos casais acabam recorrendo a isso porque querem se consolidar uma carreira profissional, uma carreira até estudar e depois vão pensar no plano de parentalidade. Quer dizer, então a hipermodernidade, ela está apresentando outros caminhos. Agora, não é sem dúvida, não é uma solução. Eu vou aos 40 anos. Eu quero ouvir você nesse sentido, porque eu tenho ouvido falar que quando a mulher, culturalmente, ela casa, tem a pressão de vir os filhos. E quando não, os filhos, por algum motivo, não vêm, ela fica muito preocupada com isso. Ela entra numa crise. Essa crise é do casal, essa crise é da mulher. Alguém pressiona alguém? Como é isso nessa experiência que você tem? Olha, a pergunta é muito boa, é muito pertinente. A gente entende que a infertilidade é da conjugalidade, ela é vivida na conjugalidade, né? Sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, né? Então é pensar que tem ali pessoas que estão interessadas em ter um filho e se estão encontrando alguma dificuldade, isso traz um impacto psíquico, né? Sem dúvida, as mulheres e homens, os estudos mostram, e eu verifiquei isso no meu doutorado, na minha pesquisa, a vivência ela é diferente, ela é
por conta da cultura, por conta de toda uma inserção que ela é da natureza, são princípios diferentes, princípio masculino e feminino são princípios diferentes. Então, não é melhor, nem pior, nem menos, nem mais, são simplesmente distintos. A experiência ela é vivida de uma forma diferente, mas a conjugalidade, tem um autor francês que ele fala, né, o Caillé, ele fala, olha, a conjugalidade são duas, 1 mais 1 são 3. Você tem 2 individualidades mais uma conjugalidade. Ele tem que ser entendido na conjugalidade, nessa relação. Mas a gente tem tido também, doutora Rita, algumas situações em que mulheres que não engravidam porque não estão casadas decidem-se por engravidar, né? Tem aí um livro que eu tive acesso outro dia que chama-se Single by Chance and Pregnant by Choice, quer dizer, eu estou grávida, solteira por acaso e grávida por escolha, né? Como é que você vê isso? É comum? Está começando a acontecer? Sim, cada vez mais. Eu acho que tem um avanço enorme no sentido de você ter esse conto. É como a história do anticoncepcional lá na década de 60, quando a gente consegue, né, a mulher consegue ter uma escolha, né, da sua sexualidade que não está implicada numa maternidade. Então é a mesma coisa, eu consigo agora, eu tenho recursos para escolher esse filho, o momento de ter esse filho, a despeito desse limite biológico, eu tenho, o quadro está mais ampliado de possibilidades, eu tenho manobra, eu tenho um espaço de manobra maior. Eu acho que isso é um avanço, é o mundo avançando em todos os sentidos. Eu acho que o desafio é o caminho do meio, você não ir para os extremos. A gente não pode depositar tudo na mão da tecnologia, né, e perder esse sentido mais essencial, né, do humano, do desejo, da vontade, enfim. E também a gente não pode falar, quando Deus quiser, né, se Deus quiser assim, e entregar meio ao destino. Eu acho que o caminho do meio, esse equilíbrio entre o que você quer e o que de fato é possível ser feito. Você acha que, por exemplo, também voltando ainda nessa questão do papel feminino, masculino, na procura, há muita culpa de não engravidar? Muita Como que, culpa. quer dizer, a pessoa parece que tudo é problema. Muita Como você vê isso? Corre isso? É muita culpa. A gente Muita percebe culpa. de maneira geral, as pessoas, elas se sentem culpadas, elas são movidas por medo e culpa. Né? Medo e culpa e se sentem muito culpadas, né? Então, eu observei na minha pesquisa, onde eu encontro pessoas onde Deus, né, ele é o castigo, isso é um castigo de Deus, ou é eu vou ser abençoada por Deus a hora que eu conseguir essa gravidez. Então, fica nesses dois polos, né? E na realidade não é uma coisa nem outra, né? Mas elas, sem dúvida, a gente percebe muita culpa. Eu fiz alguma coisa, mulheres que postergaram, por exemplo, a maternidade, elas se sentem muito culpadas, porque eu tive a oportunidade e eu não aproveitei a oportunidade, né? Agora, eu acho que isso deve ser um castigo mesmo, né? Como se eu tivesse sido egoísta em preterir essa gravidez por conta da minha profissão, por conta da minha vida pessoal. Então vamos voltar no outro polo. Assim como tem culpa, e a alegria de conseguir engravidar? Me conta um pouco. Existe uma alegria, quer dizer, sim, o contrário, sem né? sem dúvida, né? Eu digo que a qualidade desse enfrentamento, ela está muito atrelada ao quanto esse sujeito, ele está de bem com ele mesmo e na conjugalidade. É isso que vai, no final das contas, contribuir no enfrentamento dessa situação. Mas eles ficam muito felizes, de maneira geral, muito felizes, porque estão tentando há tanto tempo. E aí a medicina consegue, né, oferecer aí uma saída, eles ficam muito felizes, sem dúvida. A gente de vez em quando fica bastante curiosa com o que você está falando, e eu fiquei pensando, né? É um tema mobilizador. Tem um antes, né? Tem um durante e tem um depois. O que você tem como marca desses 3 momentos, né? O que te chama a atenção, que coisa você foi percebendo? Porque
Uma coisa é o antes, o quanto eu não consigo, o que momento é esse, como é o tratamento, as coisas às quais a mulher é submetida, nem todas muito fáceis, né? E o depois, que tanto pode ser positivo, quanto pode não existir a realização desse desejo, né? Queria que você falasse um pouco desses momentos. E a chance é muito maior de não acontecer. Acho que é importante você ressaltar isso. A probabilidade é muito maior de não acontecer. A gente, percentualmente, a gente algumas vezes atinge 50%, raríssimas vezes, mas nem sempre, né? Na melhor das hipóteses, 50% de chance. Então, não é tão, a probabilidade não é maior que aconteça essa gravidez. Eu acho que vai depender do tempo de tentativa. O casal, sem dúvida, fica muito estressado com a própria intervenção. Como recai no corpo da mulher, por uma questão natural, né? É no corpo da mulher que essa gravidez acontece. Por enquanto? Por enquanto. A despeito dessa etiologia ser feminina ou masculina no corpo da mulher. Então, sem dúvida, o enfrentamento da mulher, a gente percebe, não maior, mas ele é mais intenso, tem uma intensidade por conta dos procedimentos, é no corpo dela que essa criança vai ser gestada. Então, ele é preparado para isso. Vai depender do tempo, de quanto tempo esse casal está tentando. E o período pré-procedimento, ele é de uma tensão enorme para esses casais, porque são 15 dias, é muito cíclico, a vivência da infertilidade é muito cíclica. A mulher, cada vez que ela fica menstruada, ela descobre que ela não engravidou. Então, tem uma esperança de que, nesse mês vai acontecer. E aí vem a menstruação, não aconteceu. Então, ela tem um caráter cíclico. E o procedimento, ele também é cíclico, né? Sei lá, o período dos procedimentos, quer dizer, lógico, vai variar dependendo do procedimento, mas de maneira geral, você tem um período onde você vai usar algumas drogas e aí vai acontecer o procedimento e aí você tem um período para saber se aquilo deu certo ou não. Então, é muita expectativa, né? É um período que eu considero o período de maior estresse e as pesquisas mostram que esse período que antecede o primeiro exame, né? Para saber se foi positivo ou negativo. E tem alguma coisa que a gente pode fazer como psicólogo para cuidar disso, para minimizar? Sem dúvida. Eu acredito no trabalho profilático, né? Eu acho que lá no lugar, na instituição, é uma instituição pública onde eu desenvolvi a minha pesquisa, é um lugar onde a psicologia, a interface psicologia e saúde, medicina, ela acontece de fato, não é só na teoria, acontece na prática. Então, a gente troca muito nas reuniões científicas e a psicologia está muito presente nos procedimentos. E a abordagem com o paciente, ela fica... Presente como, professora? Presente mesmo, assim, o paciente marca lá a consulta médica, ele vai obrigatoriamente passar com a psicóloga. A gente vai conversar, a gente dispõe ali um atendimento, o sujeito, obviamente, ele escolhe se ele quer ou não, e de maneira geral, quando eles vão a primeira vez, eles pedem e solicitam, e a gente sempre tem uma demanda por esse atendimento, porque é um momento de reflexão. É quando a gente prepara o sujeito para a possibilidade de não dar certo, né? A vida, ela não pode ficar restrita a esse filho, a expectativa desse filho. Então, a gente vai fazendo um trabalho para sensibilizar o sujeito para os outros aspectos da vida, para potencializar ele para outras possibilidades. Preparando, né, para o insucesso. Claro, sem dúvida. E para o sucesso também, porque às vezes o filho desejado não é o filho real. Né? O filho do comercial da margarina, né? Quando eu tinha uma pergunta lá que a gente fazia assim, como é que você imagina que vai ser a sua família, a chegada desse filho? Invariavelmente a resposta, eu imagino crianças correndo, brincando, a imagem, e não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Até correr e brincar demora bastante tempo, né, professora? Exatamente, e as crianças, elas exigem, é um outro ser humano que tem demandas muito singulares, e isso não está na conta quando eles, né? E aí a gente também tenta baixar essa expectativa do que é idealizado e o desafio real da maternidade. E depois a educação, né? Quer dizer, a criança nasce e tem todo um processo educacional também que caminha junto e que fica bem assim, quer dizer, de repente a criança, logicamente, chora, a criança tem vontades, a criança manifesta a sua emoção e aí ela se perde, porque a expectativa maior era da gestação e não era um bebê
que ela imaginou. Exato. E a hora que esse bebê chora, ela precisa trocar, cuidar, aí deve passar por um período de impotência. Eu sempre imaginei, também já fiz alguns trabalhos no paralelo, conversando do ponto de vista da educação mesmo. Quer dizer, não é simplesmente o desejo de ter o filho, é o que eu faço com esse filho durante esse processo. Sem dúvida. Né? Quer dizer, o que eu vou fazer com ele? E acho que é uma questão também de articulação que tem que ter, e muito preparo. Eu acho que aí realmente é uma questão de preparo, né? Mas eu queria explorar um outro ponto que eu senti que você falou e eu fiquei curiosa. Você fala muito do casal. E a mulher solteira, que não quer ter uma produção chamada independente, ela pode procurar? Na sua experiência isso acontece? Como que é Acontece, isso? sem dúvida, né? É isso que eu falo, dá uma liberdade, ele oferece também aí opções para essa mulher que de repente não tem um parceiro, não quer um parceiro, mas quer um filho, né? E isso acontece, sem dúvida. Eu acho que a ideia agora é a gente explorar cada vez mais e produzir mais trabalhos que possam abordar isso e abarcar, porque as configurações familiares, né, elas estão muito, muito diferentes e muito diversas. Isso, por exemplo, é um núcleo familiar, uma mulher que resolva ter um filho, sem necessariamente ter um marido ou ter um parceiro, um companheiro, né? E ainda assim esse desejo é legítimo, ele tem que ser escutado e a gente não pode ter preconceitos, né? Então eu acho que precisa, é muito incipiente o número de estudos e trabalhos que abordem né, essa temática. Eu acho que é necessário a gente produzir mais e mais, mas isso acontece, realmente acontece. Os consultórios, eles recebem mulheres que desejam ter um filho muito mais do que homens, que desejam ter um filho sem uma parceira, né? Sem um parceiro. Também, talvez porque no imaginário do homem, né, ele vai precisar necessariamente do parceiro, de uma parceira para ter um bebê. E a mulher não, ela prescinde porque é nela que isso acontece. É nela, exatamente, porque é nela que recai, exato. Eu fiquei curiosa para te perguntar uma coisa. Você vai estar falando de trabalhar com esses casais, essa escolha, esse desejo. Ocorre neste processo, o casal se dá conta de que o filho não cabe, que não quer engravidar, que isso não faz sentido? Acontece, e isso é muito interessante. Né, na minha pesquisa, eu fiz um atendimento em grupo com alguns casais e, sim, no processo, você percebe que a relação, né, são duas pessoas e, às vezes, uma quer mais e a outra quer menos. E, no processo, quando você começa a refletir esse casal começa a se escutar, a gente percebe claramente que um dos dois não está tão interessado nessa maternidade ou nessa paternidade, mas está tentando atender o desejo do outro. E aí tem um espaço, se configura um espaço onde cabe um diálogo, cabe uma ressignificação. Não sei se eles vão desistir do bebê. Às vezes, olha, eu lembro de um casal... Isso é legal. A história era assim. Então, ela vinha, né, ela queria muito, ela verbalizava muito e tal. A etiologia era masculina, era uma dificuldade no caso era do marido, né? E ao longo do processo, eles fizeram 2 tentativas, não conseguiram tal, e aí ela nem queria tanto. Na realidade, ela queria por ele, porque ela sabia o quanto impactava. E aí eles se deram conta que um filho não era uma questão prioritária na vida deles. Eles tinham uma relação de um casamento de sucesso, uma relação muito, muito diferenciada. E aí aquilo foi perdendo o foco e aí eles partiram para outros planos, conseguiram exercer essa energia, né, despender essa energia para outros planos de vida, que não implicava num filho. Eles tinham sobrinhos, ela conseguia, ela mesma falava, eu consigo exercer a minha maternidade e a paternidade, pelas crianças que circundavam, enfim, né, tinha uma relação com o trabalho dela, ela trabalhava com crianças e tal, e as próprias crianças da família. Obviamente não é a mesma coisa, mas aquilo permite uma troca afetiva que tem um significado, que tem um impacto. E resolveram que não iam mais ter filhos. E de fato,
mudaram os planos. De alguma forma, você me pontua uma coisa que eu fiquei curiosa, né? Que assim, a gente tem uma configuração familiar que está mudando, mas ainda tem um viés muito forte no casal. A gente está aí discutindo casal homossexual, casal de 2 homens e 2 mulheres, né? Mas o foco da família ainda implica em um casal, né? Sim. E a gente não tem mais essa visão, porque você foi me dando um exemplo interessante, onde a existência da criança está inserida numa família maior, numa família ampliada, onde o tio, a tia, o avô, a avó fazem parte desse exercício, inclusive, de se responsabilizar pelas crianças da família. Você acha que essa busca de, né, construir esse ninhozinho onde tem papai e mamãe, ela fica muito enfatizada, muito focada, porque também as pessoas não têm essa vivência? Eu acho que a gente encontra aí, nossa, isso eu me deparei muito com essa reflexão, Márcia, no decorrer da pesquisa, porque eu vejo essa tradição arraigada, né, aonde essa família nuclear, é esperado que se tenha um filho, ela é cobrada, ela vai ter a diferença nas estratificações sociais. A gente percebe que em alguma estratificação social é mais velado essa... Fala um pouco mais claro. É assim, quando a gente trabalha com classes sociais mais baixas, isso não é tão velado, ele é declarado. Quando vem essa criança, você não está dando conta, precisa de uma ajuda, né? Esses homens escutam isso dos irmãos, dos primos, do pai, né? E as mulheres também. O que está acontecendo aí? Vocês estão com algum problema? Né? Isso não é velado. É um ataque à virilidade do homem e à potência da mulher também em maternar, em ser mãe. Né? Ah, não, você está muito estressada, né? Porque você está muito estressada, você é muito ansiosa, por isso que você não consegue engravidar. Elas escutam isso com muita frequência, né? Então, isso é um peso, sem dúvida. E a família estendida é uma pressão cultural dessa família estendida, né? Então, o que acontece? Normalmente, essas famílias, a família nuclear se fecha e aonde tudo fica escondido, os procedimentos, as tentativas, isso fica velado e fica um grande peso para esse casal, né? Agora, sem dúvida, nas famílias com classe social, o que eu observei, classes sociais onde as pessoas têm mais recursos econômicos, acesso à educação, é velado. Existe também, mas é velado, ele é mais sutil. Ele não é expresso, mas ele é sentido. Essa cobrança é sentido. Essa cobrança não tem a ver, eu tenho percebido, em contato com a juventude, que é uma opção deles hoje. Não vou ter filho logo. Não quero pensar em filho, prioritariamente. Eu quero pensar se meu casamento vai dar certo, se eu quero realmente me manter casado. E a minha realização profissional. Também estudos têm sido feitos, que está comprovando que a realização profissional está na frente da maternidade. Não é isso? Então eu fico pensando, essas situações todas, culturalmente, está mudando. Está mudando, mas a gente tem que levar em conta a estratificação social. Tem que levar em conta. Tem classes sociais que a maternidade, ela sem dúvida, ela tira o sujeito de uma condição, ela leva para um outro status. Essa mulher, essa menina, ela é reconhecida como alguém mais importante porque ela tem um filho. Então, nas classes mais baixas, ainda a maternidade, ela tem um foco, uma ênfase. Maternidade na adolescência, né? Sem dúvida. Que é questão complicadíssima, mas aí ela já tem uma propensão, é o contrário da outra que não consegue dá pra engravidar. Gente misturar, o balaio não dá. A gente uma não consegue, a outra... A condição socioeconômica, ela tem que ser considerada. O contexto onde esse sujeito está inserido, ele não pode ser negligenciado. E nos lugares, e assim, no mundo, a infertilidade é um problema de saúde pública. A gente tem 80 milhões de pessoas inférteis no mundo. Os índices chegam a 20%. Cada vez mais as pessoas estão inférteis. Né? Tem um artigo que ele fala que assim, a gente vai se deparar cada vez mais com problemas relativos à possibilidade de gestar um filho, de ter um filho.
As pesquisas estão mais divulgadas também, né? Sem e dúvida, aí acesso à as informação. oportunidades também estão mais divulgadas. Então as pessoas têm aonde recorrer. Antigamente isso acontecia, era uma vergonha não poder, nem se falava, né? Nem se e falava. hoje é naturalmente colocado, né? Ainda é um tabu, eu acho que ainda é um né? tabu, mas sem dúvida a mídia tem contribuído nesse sentido, né? Onde ela vai revelando e vai tirando um pouco desse lugar sombrio, né? A gente está quase terminando, eu queria fazer uma última perguntinha, eu preciso que você não seja muito extensa, mas era como se relacionar com a criança que vem dali, né? É um segredo, não é segredo, se conta, não se conta, como é que você tem visto? Eu acho que a gente tem uma lacuna, falta, a gente não tem material, né? Os trabalhos, é muito difícil trabalhar com as crianças fruto da reprodução assistida, mas eu pessoalmente eu acho que tem que contar e a gente precisa produzir material que possa auxiliar esses pais, esses educadores, né? Para que essas crianças elas compreendam, né? A história delas. Isso tem a ver com a história de vida delas, né? Acho que é isso. Obrigada. Acho que a gente ficaria aqui, né, Neide? Nossa, horas muitas conversando. perguntas, né? E o desafio para ela está lançado. Divulgar esse trabalho, né? Claro. As mulheres, eu que agradeço a oportunidade, é divulgar sempre um mais, prazer né? falar disso. Eu que agradeço. Muito obrigada, ficamos por aqui. E numa outra oportunidade, quem sabe a gente pode continuar com esse tema que foi tão interessante. Muito obrigada. Até lá.